Voltando então para a correção aí do 8º ano, nós temos na página 42 a atividade do integração. E aí ele começa a atividade com um texto falando a cor do preconceito, que eu não vou fazer a leitura, mas vocês aí conseguem observar esse texto na página 42. Então a questão número 1 fala o seguinte: que cuidados devem ser tomados quando se toma um banho de sol em uma praia ou piscina? Nós temos que tomar um cuidado com o sol. Então quais cuidados eu tenho que tomar? Eu tenho que passar bastante filtro solar, eu tenho que ficar à sombra, evitar o sol nos horários de pico, então por volta aí de 11 horas, meio-dia, 1 hora da tarde, que eu tenho aquele sol mais intenso, uma maior concentração de raios ultravioletas. Então, essas seriam. E também, é claro, utilizar bonés, utilizar aí óculos escuros, para também auxiliar aí não, fazer com que não prejudique as vistas, utilizar roupas que hoje em dia nós temos aí camisas que já vêm com proteção solar, mas sempre lembrando que eu tenho que olhar qual é a marca e a qualidade desse produto, que muitas vezes nós somos enganados. Depois, na questão 2, nós temos aí como você imagina que as diferentes etnias tenham surgido na espécie humana. Seria correto considerá-las raças distintas dentro da nossa espécie? Então, eu tenho no texto o texto falando sobre essas etnias e lembrando que essa é uma questão pessoal, como você imagina que as diferentes etnias tenham surgido na espécie humana. Então, a gente vai eu não vou passar uma resposta agora pronta para essa questão, porque ela é uma pergunta pessoal, mas a gente tem que lembrar que nós não possuímos raças na espécie humana, nós só temos mesmo características conforme a concentração de melanina na nossa pele. Lembrando que no texto fala o seguinte, ó, estudos genéticos têm demonstrado que diferenças entre membros de uma mesma etnia podem ser maiores que as existentes entre etnias distintas. Então a gente tem que lembrar também, e eu posso citar, se vocês quiserem, nessa resposta aí, na opinião de vocês, citar esse trecho. Então eu tenho que lembrar que seria correto considerar as raças distintas dentro de uma mesma espécie? Não, nós não somos raças distintas, somos apenas etnias que, conforme o ambiente, fomos moldados. Depois a gente fala um pouquinho sobre isso lá em seleção natural. Beleza? E a questão número 3 fala o seguinte: se, em essência, somos todos iguais, haveria justificativa para a discriminação contra pessoas de origem étnicas diferentes? Outra pergunta aí pessoal e cabe a vocês, mas a gente sempre tem que lembrar que no nosso material genético nós somos praticamente todos iguais, temos uma grande porcentagem. Não é porque um indivíduo ele tem uma coloração mais clara, uma coloração mais escura, que ele vai ter alguma característica diferente, ele apenas vai ter uma concentração de melanina diferente, maior ou menor na pele, assim como nós temos também pessoas que não têm concentração nenhuma, que são as chamadas albinas. Mas nem por isso essas pessoas deixam de pertencer à nossa própria espécie. Lembrando que se eu tomo mais sol também, eu vou tendo uma coloração mais escura, que vai ficar por um determinado período de tempo na minha pele, e se eu deixo de tomar sol, essa coloração ela vai sofrendo variação. Eu sempre tenho que lembrar que, para responder essa questão, vale muito falar um pouco sobre preconceito. O preconceito, como no próprio dicionário diz, opinião sem um exame crítico. É uma opinião de generalização, uma opinião dada pelo todo, certo? É um sentimento hostil, em consequência da intolerância. Então a gente lembra muito essa questão do preconceito, que nós já trabalhamos muito isso em sala de aula, não só em relação à cor de pele, mas em etnias, em a opção sexual e por aí vai. Então a questão 3 fica também aí uma questão para vocês desenvolverem a própria resposta, certo? Passando então para a página 43, nossa última página da correção, a questão do ação, número 1, fala o seguinte: um casal de namorados entalhou um coração no tronco de uma árvore a cerca de 1 metro do solo.
Casaram-se ao completar bodas de prata. 25 anos depois, retornaram ao local para recordar aquele histórico momento. Encontraram a árvore e notaram que ela estava pelo menos 3 vezes mais alta. O desempenho do coração, do coração continuava presente, mas tinha um formato mais largo. Então, o que acontece? Primeira coisa, não faça isso em árvores, tá? Por favor. Você machuca ela, você pode fazer com que entre fungos aí na árvore, você pode estar colocando a saúde desse indivíduo em risco. Então, a questão da letra A fala o seguinte: a que distância do solo estava o coração entalhado? Eu tenho que lembrar que a planta ela cresce através dos meristemas apicais, da ponta. Então, qual vai ser a altura? A altura vai continuar a mesma, certo? Se no problema fala que era 1 metro do solo, ela continua a 1 metro do solo, porque a planta vai crescer nos meristemas apicais, não vai crescer o tronco em si. O que vai crescer vão ser os ramos, os brotos lá para cima, certo? Ela cresce pelas extremidades. A questão B já fala o seguinte: por que o desenho se alargou com a passagem dos anos? Porque a planta ela cresceu em espessura, o meristema secundário aumentou, então ela foi aumentando a sua espessura, né, engrossando aí, por exemplo, no DAP, né, o diâmetro, a altura do peito, e eu vejo então aí um crescimento em largura dessa planta, certo? A espessura dela aumentou através do meristema secundário. A questão 2 já fala o seguinte: plantas e animais têm seu corpo revestido de tecidos que lhe proporcionam proteção física, térmica e contra ataques de agentes infecciosos. Entre os diferentes tipos de seres, as características dos revestimentos podem ser bastante diferentes. Com base nisso, responda ao que se pede. Por que é tão difícil pegar um peixe com a mão? Eu tenho que lembrar que o peixe ele secreta um muco, uma secreção de revestimento, e esse muco deixa esse animal muito liso. Então, por isso que eu tenho uma dificuldade em pegar um peixe com a mão. Lembrando que esse muco ele tem a função de proteção do animal, certo? E também a facilitar no deslocamento pela linha d'água. Então aí vai auxiliar na natação desses animais. Depois, na letra B, por que de tempos em tempos as aves perdem suas penas, assim como gatos e cachorros perdem seus pelos. E nós também, não podemos esquecer que nós vamos trocando a pele, nós vamos trocando os pelos do nosso corpo. Então é porque eu tenho aí na pergunta, a resposta é porque nós temos uma substituição das células da epiderme. A gente vai trocando essas células da epiderme para ter uma renovação, certo? E na letra C, como é possível as grandes árvores serem protegidas por uma casca que conseguimos arrancar facilmente? Eu tenho que lembrar que essas grandes árvores, elas possuem nessa parte de revestimento o suber, que é um tecido morto. Então, vamos colocar aí que elas possuem o suber, são um tecido morto. E qual o objetivo desse tecido morto? É se livrar de pragas, de parasitas que estão aí ligados a ele. É consistir, por exemplo, numa queimada, vai queimar essa casca, mas não vai deixar queimar a parte interna do xilema e do floema, as partes vivas dessa planta. Vai também fazer com que não ocorra um congelamento da água, dos líquidos, dos fluidos, das células internas dessa planta. Então aí vocês vão colocar que o suber é um tecido morto, certo? Então são células mortas que vão se destacando e sendo substituídas pelas células mais internas, que depois vão envelhecendo e formando essa casca que vai sempre sendo renovada, ok? Então nossa correção acaba por aqui. Eu vou postar outros vídeos e aí também por e-mail podem tirar dúvidas, pode comentar aí embaixo do vídeo, pedindo aí, fazendo perguntas ou sugestões que eu vou fazendo outros vídeos para vocês. Então, beijão, fiquem bem, se cuidem nesse período de quarentena, que isso é muito importante e até mais, meus queridos. Beijo!